Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante. É um tema muito falado, mas ele às vezes é mal interpretado. Chama-se inovação. O que é inovar? Por que é tão difícil inovar em locais onde existem procedimentos já estabelecidos, né? A gente, em qualquer lugar que haja um protocolo, que haja um procedimento já definido, inovar é muito difícil porque inovar requer sair daquele protocolo. E aí as pessoas, por preocupação com a legalidade, por dificuldade, às vezes, de ser compreendido, elas tendem a não inovar, o que é um grande prejuízo, porque ao passo que a inovação tecnológica e de procedimentos vai melhorando a vida das pessoas, aqueles setores que não inovam, eles não conseguem melhorar a vida das pessoas no ritmo em que nós estamos vivendo, em estruturas chamadas inteligentes. A cidade inteligente, por exemplo, é aquela que usa tecnologia ou inovação, ou tecnologia ou inovação, porque você pode inovar sem tecnologia, criatividade para fazer mais, melhor e com menos recursos. Isso é uma disrupção. Toda vez que a gente consegue fazer mais, melhor, com menos, a gente provoca uma disrupção, ou seja, é um ponto de rompimento com aquela estrutura anterior. Então, inovar é um compromisso que nós devemos ter com a gente o tempo todo. E, às vezes, inovar não depende de tecnologia, como nós estamos vendo aí na definição, ou tecnologia e inovação, tecnologia ou inovação, né? Não depende necessariamente de tecnologia, não depende, as pessoas às vezes acham que para inovar é necessário muito dinheiro, é necessário equipamentos novos, é necessário investimento em máquinas, em estruturas. Às vezes não, às vezes uma decisão pode inovar e fazer com que os procedimentos sejam muito mais fáceis e sempre atende melhor a população e melhora a capacidade de você trabalhar num setor qualquer. Ou seja, as pessoas fazem mais, com menos esforço, com menos recursos e melhor. Então, inovar é um compromisso importante, embora a gente já tenha falado aqui, tem resistências, é difícil, porque toda vez que você tem um protocolo, um procedimento fixo, fica muito difícil tentar sair daquele protocolo e mantendo a legalidade, a conformidade. Fica muito difícil convencer as pessoas que trabalham naquele setor que inovar pode facilitar a vida de todos e prestar um melhor serviço à população. Por isso, nós vamos conversar aqui sobre algumas dicas para você poder inovar no setor que você presta serviço. Para começar, nós vamos lembrar aqui que o difícil é fazer o simples bem feito. O que eu quero dizer com isso? Fazer o simples, na linguagem popular, o feijãozinho com arroz, ele é muito difícil de ser bem feito. Vamos usar a própria expressão do ditado popular, fazer o feijão com arroz. Feijão com arroz é muito simples e ainda assim é difícil de ser bem feito. Você precisa de cuidar de detalhes, aprender a cozinhar para que ele fique bem feito. A gente lembra aí sempre aquela cozinha das pessoas, da nossa mãe, da nossa avó, das pessoas queridas, que a gente tem uma memória afetiva muito grande em relação, porque é muito simples e às vezes dá mais prazer do que um restaurante sofisticado e caro. Então, lembre-se disso, fazer o simples é difícil. Fazer o simples é necessário, mas fazer o simples bem feito é difícil. E a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção, porque às vezes as pessoas querem fazer uma coisa complexa, quando o simples bem feito ele resolveria. Então, para inovar é necessário lembrar que inovar com simplicidade costuma dar muito mais resultado do que tentar inovar com a complexidade, com a dificuldade de compreensão enorme. Mudar qualquer coisa de forma simples já é difícil, imagina mudar qualquer coisa de forma complexa. A primeira delas é lembrar que o cidadão está no centro da ideia de inovação. Por quê? Porque inovar é servir melhor. De nada adianta você tentar inovar se o resultado não for servir melhor. Um exemplo, você inova, facilita a sua vida como executor daquela operação, mas para a pessoa lá na ponta a dificuldade aumentou. Você inovou para você
resolver o seu esforço para desempenhar aquela tarefa, mas a pessoa lá da ponta, a vida dela piorou, aí não serve. Então lembrar sempre que a inovação no centro tem o cidadão para que inovar seja servir melhor. Na ideia de fazer o simples bem feito é difícil, a gente vai lembrar que burocracia tem que ser simplificada. Por que a burocracia ela existe? Por que a burocracia é necessária? A burocracia, em excesso, é o que a gente não gosta, mas a burocracia é a forma da gente garantir segurança nos processos. Vou dar um exemplo. Protocolar é um ato burocrático, mas se você não protocolar, o processo se perde em todo o avanço dele pelos setores. Então essa burocracia é benéfica, mas ela tem que ser simplificada. Não adianta fazer uma burocracia que possa dificultar tremendamente e geralmente causar uma lentidão de dias, semanas e até meses e às vezes anos para se resolver alguma coisa. Então, simplificar. A burocracia excessiva, ela precisa de ser combatida e a burocracia, na dose certa, dá segurança aos processos. O outro ponto importante é decidir com dados. Evitar, eu acho, trabalhar com evidências. Por que isso é importante? Porque todos nós temos uma sensação, uma experiência e um campo de visão das coisas que é ligado à nossa experiência e ao nosso julgamento pessoal. Então a gente pode achar uma coisa que é fruto da nossa experiência, do nosso conceito, da nossa crença, da nossa ideologia, e esse achar distorcer uma realidade. Para isso a gente tem que trabalhar com dados. Quantas vezes a gente achou que era uma coisa, quando a gente foi ver os dados, era outra. Então a gente precisa de evitar totalmente a nossa opinião. Na hora que a gente está inovando, na hora que a gente está tocando um processo administrativo, a gente precisa de confiar nos dados e evitar as nossas crenças, porque às vezes elas nos levam um erro. Então a gente tem sempre que ter uma fonte de dados e uma fonte de dados segura. Muito cuidado com os dados que andam pela internet. Precisa de saber se esse dado é um dado fundamentado ou uma fake news. Qualquer dado de internet que você tenha acesso, você precisa checar. Inclusive na inteligência artificial, que às vezes a inteligência artificial, usando um termo da área que trabalha com inteligência artificial, ela alucina. O que é isso? Ela traz dados que não são verdadeiros, dados incorretos. Então a gente tem que checar isso sempre antes de desenvolver uma ação baseada em dados e nunca no achismo. O que é achismo? Eu acho, eu penso isso, eu acredito nisso, tudo isso é importante para que você possa existir como ser humano. Mas na hora de fazer algum processo, você precisa de mais do que isso, você precisa de dados que são fatos independentes da vontade de uma pessoa ou de outra. Aqueles fatos estão ali, em cima daqueles fatos é que nós vamos trabalhar com a capacidade de inovar melhor. Outra coisa muito importante é ouvir quem desenvolve as melhores ideias na prática. Isso é muito importante. Às vezes você tem uma pessoa que está no seu setor ou que está acessível, com uma enorme experiência em atendimento público, por exemplo. Então vale a pena, quando você estiver pensando em inovar, trocar ideia com essa pessoa. Vale a pena sempre ter alguns conselheiros, algumas pessoas de grande sabedoria na vida que você admira, para ouvi-las. Você pode ouvir, por exemplo, 10 pessoas em relação a uma inovação, 9 opiniões não vão te acrescentar nada, mas uma daquelas pessoas pode te dar uma opinião que vai mudar totalmente a sua disposição em relação àquela ideia inicial. Existe uma frase que diz o seguinte: aquela placa que a gente vê em trilhos de trem, quando tem cruzamento com ruas onde passam carros e pessoas, pare, olhe, escute. Essa é uma placa que é muito importante para a vida. Pare, olhe, escute. Isso também é importante, principalmente quando você está pensando em mudar um processo, ou seja, inovar. Pare, olhe, escute. Principalmente quem tem experiência, quem tem sucesso, quem está do seu lado. Olha, eu estou com essa ideia aqui, como é que você acha que isso pode funcionar? Ou então você tem a acrescentar. É muito importante sempre escutar
conversar com o maior número de pessoas para que você possa apurar sua ideia. Lembra que as empresas gastam fortuna fazendo isso com pesquisas. Então você pode usar esse mesmo método, conversando com as pessoas, sem gastar dinheiro, apenas energia, para melhorar suas ideias e suas iniciativas. Prepare as pessoas. Tecnologia sem preparo não transforma. Gente, isso é muito importante. Durante o processo de introdução dos computadores na vida das pessoas, era muito comum a gente encontrar um computador cheio de papel colado, em volta, escrito a caneta. Eu brinco dizendo que aquela pessoa ainda não fez a passagem para a vida informatizada, porque ela ainda está resistindo numa vida analógica com aqueles papeizinhos impedindo ela de entrar na vida tecnológica mais moderna. Então isso está ficando cada vez mais raro, principalmente as novas gerações já não usam esses papeizinhos porque elas usam um bloco de notas que estão ali dentro. Qual é a vantagem? O bloco de notas você pode copiar e colar num outro arquivo. Agora no papelzinho você precisa de digitar novamente, fazer um retrabalho. Isso é preparar as pessoas para a tecnologia. Né? O que adianta você distribuir computadores para pessoas que não sabem operar os computadores? O que adianta você fazer uma inovação no seu trabalho, até de método, que não seja computador, mas de método? Agora nós vamos fazer assim, se você não treina as pessoas, se você não tira dúvidas. Então, ao inovar, é importante trazer a cultura daquele local, trazer as pessoas com a ideia da inovação. Sem isso, você não consegue ter a inovação sendo executada no dia a dia, porque essas pessoas vão ter problemas na execução. Elas precisam de incorporar a inovação no processo de desenvolvimento delas. Então não é só fazer uma conversa, não é só fazer uma reunião, é cuidar para que a cultura do ambiente de trabalho mude para um novo processo, compreenda esse novo processo. Como, por exemplo, as gerações que nasceram sem computadores tiveram que aprender a usar os computadores. Essa geração teve mais dificuldade. Hoje, a geração atual já nasce num mundo de computadores e ela já está adaptada para o bem e para o mal, porque tem uma série de problemas desse mundo informatizado, mas ela já está adaptada nesse mundo, ela nem lembra o que é ler um jornal ou ler uma revista. Então, essa cultura ela é importante de ser colocada num ambiente onde se vai inovar, para que a gente tenha no dia a dia a inovação sendo executada, senão ela vira apenas mais uma ideia na gaveta. Digitalize com propósito, facilitar a vida do cidadão sempre. Gente, essa dica é muito importante. Você está digitalizando para quê? Qual é o propósito? Tem que ser a facilitação do cidadão. Eu me lembro que nós fomos, em determinado momento, digitalizar uma série de procedimentos e na digitalização estava assim, traga os documentos tais. E eu observei na discussão que isso não está facilitando a vida das pessoas. Como que você vai digitalizar um procedimento se você pede para trazer os documentos físicos? Esses documentos têm que ser enviados online, para que você faça um processo e que a pessoa de casa resolva isso. Hoje em dia, a maioria dos processos já estão eliminando essa papelada e fazendo tudo online. Então, digitalizar sempre tem que ter como finalidade fazer, lembra do início, da cidade inteligente, fazer mais, com menos recursos, mais rápido e melhor. A nova dica que nós vamos colocar aí é muito importante, porque é preciso evoluir. Vamos dar uma olhada? Melhore continuamente, evoluir sempre. Evoluir é parte do processo. O que é inovação hoje, gente? Com 6 meses já pode não ser mais inovação. No mundo de inteligência artificial, por exemplo, todo mundo está ouvindo falar aí que muitas profissões já estão sendo impactadas, algumas desapareceram totalmente já. Então é preciso evoluir. Se você está trabalhando, você precisa de entender esse processo para não ser atropelado por ele. E quando você inova, inovei, eu fiz uma inovação há 10 anos atrás, está tudo bem hoje. Não, a sua inovação há 10 anos atrás, hoje está totalmente ultrapassada, provavelmente, com raríssimas exceções, uma inovação dura 10 anos no mundo de hoje. Então, resolveu, inovou, mas é preciso continuar estudando, conversando e buscando melhores inovações. Nós falamos aqui o tempo todo da gestão compartilhada, né? A gestão compartilhada, ela tem como base o diálogo, a solidariedade, a cooperação coletiva e a corresponsabilidade. Olha lá, diálogo, solidariedade, cooperação coletiva e corresponsabilidade. É preciso envolver as pessoas, é preciso fazer uma gestão compartilhada. De nada adianta uma ação de inovação se ela não é acompanhada pelos demais, se ela não é acompanhada, inclusive, pela população que vai se servir dela. Então, governar, fazer uma governança democrática, fazer uma gestão
compartilhada o tempo todo. A gente fala aqui da gestão compartilhada em todas as minhas exposições aqui, as minhas aulas para você. Então, lembrar que esse é um processo coletivo, nunca individual. Os melhores resultados são de ações e de esforços coletivos, sempre. E indo já para o final da nossa palestra, tenha coragem de testar. Inovar exige ação. Gente, essa dica ela é óbvia, você tem que testar. Vai inovar, não faça um procedimento para todo o setor que você está atendendo. Você atende 1000 pessoas. Inova com um pequeno teste, com um pequeno grupo, 3, 4, 5 pessoas. Deu certo, amplia para 10. Deu certo, amplia para 100. Deu certo, amplia para 500. Deu certo, joga para os 1000. Então, testar é necessário. Toda inovação tem que ser testada num ambiente menor. Nunca se faz uma inovação e leva para o todo sem testar, porque existem reações que nós não podemos, por mais que a gente tenha experiência, por mais que a gente tenha capacidade, nós não podemos prever. E se a gente faz com um grupo pequeno, o erro será muito pequeno. Se a gente faz com um grupo grande, o erro será grande. E se a gente faz com um grupo enorme, será um desastre. Então, vamos sempre lembrar o seguinte, é preciso testar a inovação. Exige uma ação de teste, uma ação de comprovação, uma ação de buscar a melhoria e adaptar, ajeitar até passar para um universo maior. E outro é o seguinte, gente, para terminar aqui a nossa fala. Vou inovar no ano que vem, vou inovar. Coitada da segunda-feira, todo mundo vai começar a dieta segunda-feira, todo mundo vai parar de fumar na segunda-feira. Começa hoje, agora. E outra coisa, não tenha compromisso com grandes transformações de um dia para o outro. Observa aqui, uma pequena transformação de menos de 1% de hoje para amanhã, somada nos 365 dias do ano, será uma mudança enorme. Lembra a história dos juros compostos, né? R$100, R$1.000 que foram aplicados há 10, 15, 20 anos atrás, hoje são um volume muito maior porque os juros são compostos, eles vão se somando, vão sendo em cima deles mesmo a cada mês. Então, a melhoria, a mudança precisa começar hoje e não se assuste de querer fazer transformações radicais. Geralmente, cavalo de pau, geralmente mudanças muito bruscas na prestação de serviços dão errado. As mudanças que costumam dar certo são aquelas mudanças sustentadas, leves, graduais e avançando sempre. Essas têm que ter um tempo maior, mas elas costumam ser muito mais sólidas e ficar. Era isso, pessoal. Eu queria hoje, então, encerrar aqui a nossa fala, lembrando que inovação é fundamental. Perguntaram uma vez ao poeta Carlos Drummond de Andrade por que ele era tão jovial, mesmo lá na idade avançada. Ele dizia o seguinte, porque eu sonho, porque eu tento mudar, porque eu tento inovar todos os dias. É isso que faz uma pessoa ter um espírito jovem, ter um espírito de inovação, mesmo que ela esteja 30 anos num setor. Se você está tentando inovar o tempo todo, você está rejuvenescido, você está trabalhando com alma de estagiário, que é aquilo que faz a mudança em todo o setor. É isso aí, grande abraço, a aula vai estar colocada no nosso portal da ESESP e brevemente nós voltaremos com outra conversa com você. Grande abraço.